Beleza, a gravação foi iniciada, tá? Eu só estou esperando também confirmação aqui do aplicativo do Teams. O Teams me informou aqui que a gravação foi iniciada, então eu já vou começar o compartilhamento da tela. Um minutinho que ele está vindo aqui pro. Isso. Veio aqui pro PowerPoint. Gente, de maneira semelhante ao que fizemos semana passada, eu preparei esses slides, tá? Fazendo uma adequação até dos meus roteiros de aula do semestre anterior, dando uma melhoradinha, né? Com alguns exemplos, com algumas outras questões. A minha ideia hoje é trabalhar com vocês esses elementos introdutórios da tipologia textual. Vamos falar sobre os elementos do texto narrativo e a importância do texto narrativo aplicado à redação jurídica, aplicado à comunicação jurídica. E para isso eu vou precisar falar um pouquinho do Miguel Reale, de sua teoria tridimensional. Até pergunto a vocês, né, deixa eu voltar aqui na nossa tela do Teams, né, vocês já estão tendo a introdução à ciência do direito? Se estão tendo, alguém pode dar esse feedback? Foi oferecida a disciplina de introdução esse semestre? Alguém aqui está matriculado na disciplina de introdução? Não? Bom, como ninguém. Só, eu Oi. já tenho um tempo. Oi, João. Eu já fiz introdução já tem um tempo. Já tem um tempo? Ah, então beleza, já foi, deve ter sido oferecida no semestre anterior, que eu não tenho de cabeça, não faço essa parte administrativa, como está sendo feita a oferta de disciplinas aqui no nosso curso, né? Mas então o João, que pelo menos aqui já se manifestou me ajudando, dizendo que ele já fez, serve para mim de testemunha que o professor de introdução ele deve ter falado em algum momento lá na teoria tridimensional do Miguel Reale, que nada mais é do que estou cursando introdução 2. Beleza, Kelly também já deve, se não ouviu, deve estar sendo falado agora com o professor de introdução, a questão da teoria tridimensional, que a adequada e perfeita percepção do fenômeno jurídico ela tem que perpassar a análise de elementos, né, dos elementos apresentados pela teoria tridimensional, que são fato, valor e norma. Fato, aspecto empírico, valor, aspecto axiológico, norma, o aspecto dogmático da percepção do fenômeno jurídico. Ah, Léo, mas isso é introdução à ciência do direito, filosofia do direito, beleza, só que são três elementos que eles estão presentes na perfeita percepção do fenômeno jurídico e a percepção adequada do fenômeno jurídico ela deve ser apresentada pelo profissional do direito, advogado, ao juiz, ela deve ser apresentada a percepção, por exemplo, do perito na forma de seu parecer, né? E aí cada tipo de apresentação dessa percepção do que lhes é apresentado deve ser apresentado dirigido a um receptor, como nós falamos lá nos elementos da comunicação, e para isso eu vou usar uma técnica adequada, eu vou usar um tipo textual adequado. Tá? Então vamos fazer aí, vamos traçar esse paralelo entre a tipologia textual da narrativa e a adequada percepção do fenômeno jurídico, tentando sempre traçar um liame entre a aplicação prática das teorias que são apresentadas. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso quadro aqui do PowerPoint, para os slides. Não são muitos slides hoje, acho que hoje estou com aí 11 slides planejados. Então, acho que hoje consigo liberar vocês um pouquinho mais cedo, ou pelo menos justinho ali naquela marca, né, do período mínimo de permanência, tá? Para eu não ficar aí como o vilão da história que fica segurando a galera até mais tarde. Mas vamos lá. Bom, primeiro slide, né, a redação jurídica. Eu procurei escrever aí todos os elementos que estão nesses slides, assim como foi no nosso encontro passado, mais ou menos da maneira com que eu pretendo falar com vocês, tá? Então, muitas vezes eu uso aí termos um pouco mais simples, mas a ideia é que esse material sirva de apoio, não como apoio doutrinário. Nada substitui os livros de doutrina que orientam a nossa disciplina. É mais como roteiro de aula, tá, gente? Então vamos lá. Quando a gente fala em tipologia textual,
A tipologia textual tem relação com a forma como determinado texto é apresentado pelo seu autor. Como vimos anteriormente, o profissional do direito adequará a informação que lhe foi apresentada, formando uma mensagem a ser entregue para um certo receptor destinatário da mensagem. Para tanto, a depender de seus objetivos, deverá estruturar o seu texto pautado em certas regras lógicas de... Oh, Windows 7 se manifestando. Deixa eu voltar. Pautado em certas regras lógicas de encadeamento de ideias, a fim de se fazer compreender da melhor forma possível. Bom, parar aqui para eu fazer um comentário. Nós vimos no encontro passado os elementos da comunicação, trabalhamos a aplicação e a exemplificação da aplicação dos elementos da comunicação ao texto jurídico. Hoje, no final do nosso encontro, como eu disse, né, ali no briefingzinho do início da nossa aula, vou disparar para vocês uma sugestão de exercício de fixação, eventualmente não obrigatório, a gente pode ver aí alguma maneira de aproveitar ele, depois vamos negociar isso na parte da negociação dos procedimentos avaliatórios, tá? E esse encadeamento, pautado em certas regras lógicas, quando nós formos colocar no papel o texto jurídico, de conteúdo jurídico, eu vou pensar naqueles elementos da comunicação, eu vou pensar na tipologia textual adequada, e é até um bizu que eu, quando escrevi isso daqui, eu não pensei, né, em fazer esse link, senão teria escrito aqui como observação em algum lugar desse slide, mas eu trago na fala, né? Essas certas regras lógicas, existe matéria, né? Está no conteúdo aí da nossa disciplina como matéria para o segundo, do link ali da passagem do primeiro bimestre para o segundo bimestre, a questão dos silogismos, né? O pensamento lógico silogístico. É um tipo, né, de regra de lógica que nós, como operadores do direito, usamos com muita frequência. Aquela relação entre as características, entre os elementos da teoria tridimensional do Miguel Reale, eles devem ser apresentados no texto jurídico, no encadeamento lógico, né, no encadeamento formado a partir de uma estrutura de pensamento silogístico, adequando uma tipologia textual mais pautada, né, mais bem estruturada para aquilo que se pretende dizer, sem perder de vista os elementos técnicos da comunicação aplicados ao texto jurídico, ou seja, elementos da comunicação jurídica. Então, para simplificar um pouquinho, eu sei que às vezes eu falo, né, você vem pensar, pô, Léo Prolixo fala pra caramba, às vezes eu me perco na fala dele, então vamos tentar dar um resuminho assim, para salvas as devidas proporções, para tentar, em poucas palavras, fazer esse recorte. Quando nós falarmos aqui de certas regras lógicas de encadeamento de ideias, você, num primeiro momento, você vai lembrar da palavrinha silogismo, tá? Você vai lembrar da palavrinha silogismo e você vai se perguntar o que é um silogismo. Silogismo é matéria do nosso conteúdo, nós vamos ver especificamente mais à frente, mas para que vocês não fiquem como num filme de suspense, né? Só vai acontecer lá na frente, então eu vou avançar por aqui com o conteúdo sem saber o que eu estou fazendo? Claro que não, né? Silogismo é um encadeamento lógico de ideias onde você parte ou de uma premissa maior para menor e para um resultado lógico, ou o inverso, tá? De uma premissa menor para uma premissa geral e o resultado lógico, onde você apresenta como o quadro, o que ocorreu naquele quadro em específico, e aí é a apresentação dos fatos, né, que geralmente são apresentados no texto em narrativa, que é o nosso objetivo de hoje, né, o nosso tema de hoje. Você extrai aquele quadro fático apresentado, né, e dele você demonstra uma eventual hipótese que está inserida na leitura da lei, ou não a previsão legal em específico, e analisado o quadro fático sob a ótica da lei, a ótica axiológica da lei, você extrai um resultado. Exemplo, existe um determinado artigo do Código Civil que diz que o proprietário de determinado animal, ele responde civilmente com a responsabilidade por indenizar pessoa que for lesionada por aquele animal. Exemplo, eu tenho um cachorro na minha casa, e meu cachorro, eu dou mole com o portão aberto, meu cachorro foge e morde alguém,
o Código Civil, a lei material civil, prevê que eu vou ter o dever de indenizar aquela pessoa. Então, qual é a previsão em abstrato específica, desculpe, a previsão ampla em abstrato do Código Civil? Responsabilidade do proprietário de animal. E aí, você é chamado como testemunha em um determinado processo para poder dizer, olha, eu vi o Léo dar mole, deixar o portãozinho dele aberto, eu vi o cachorrinho dele, o cripto, fugir e morder Meve, o filho de Tício, que não tinha nada a ver com a história. Então, ó, você contou a história, você narrou uma história. E aí, qual é a próxima responsabilidade do advogado? Dizer, ó, de acordo com essa história narrada, segundo previsão do Código Civil, Léo terá a responsabilidade de indenizar. Logo, de acordo com o contexto, a responsabilidade deve ser condenado à indenização tal e qual. Não vou ser muito específico aqui, a gente está muito no iniciozinho. Isso é tema mais lá para frente, vocês não se preocupem. Mas a minha preocupação em exemplificar dessa forma para vocês é para que vocês já observem desde agora como é que cada um dos pontos do nosso conteúdo eles vão se entrelaçar e se amarrar, não somente com a nossa disciplina, mas eles vão estar lá amarradinhos, engendrando-se, envolvendo-se com tópicos de outras disciplinas propedêuticas, ou seja, com outras disciplinas estruturais que lhes serão apresentadas ao longo do primeiro e do segundo período. Beleza, gente? Até aqui, então vou partir aqui para meu quarto parágrafo desse segundo slide, né? Algumas vezes o profissional do direito precisará narrar com maior precisão possível fatos ocorridos, outras vezes precisará descrevê-los, pormenorizando detalhes de características em específico, e outros precisará dissertar sobre um assunto pontuando seus argumentos. Quando eu trago essas três hipóteses nesse último parágrafo, né, porque até aqui eu não estou falando do texto narrativo, estou apresentando uma noção introdutória de tipologia textual. Então eu estou querendo apresentar, né, criar um último parágrafo nesse slide para apresentar o próximo slide para vocês. Não passou, travou meu computador. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui se ele vai voltar a caminhar. Voltou, tá? Então, os principais tipos textuais. Três são os principais tipos textuais utilizados em redação jurídica. Quais sejam, né? A narração, tema de hoje, a descrição, que é o tema do nosso próximo encontro, do dia 14, e a dissertação, que nós devemos já começar dia 14 e fechar dia 21 de setembro, tá? Vamos entender um pouco mais, então, sobre as principais características de cada um dos referidos tipos textuais. Hoje, da narração, tá? Narração. O que é narrar? Qual é o conceito aí, o que nós devemos entender pela tipologia textual da narrativa? Narrar é contar um fato, um episódio. Todo o discurso em que algo é contado possui os seguintes elementos, né? Possui uma gama aí de elementos que fatalmente surgem como um fato que vai sendo narrado. Então, quando eu estou narrando um fato e coloco aqui como peça central nesse quadrinho, né, nessa ilustração apresentada nesse slide, o fato como essa peça central, porque se eu mostro um determinado videozinho para vocês, tá? Como se fosse um filme, passou um videozinho, você tem que narrar aquele fato. Para você perfeitamente, adequadamente narrar aquele fato, você vai se fazer três perguntas, quatro perguntas, são essas quatro perguntas que estão aqui no entorno do fato. Onde ele ocorreu, como ele ocorreu, com quem ocorreu e quando ocorreu. Então, você percebe que vai ter um momento que você vai ter que situar esse fato no tempo. Vai ter um momento onde você vai situar esse fato espacialmente, onde, né, o local. Você vai ter que dizer com quem o fato ocorreu ou quem praticou o fato e o como. É aquele conceito coringa, né, aquele conceito residual, onde você vai dentro dessa contextualização de quando, onde, com quem, informar todas as outras características que interessem a especificação do fato. Informar todas as outras características que vão tornar aquele fato um fato ímpar. Tá? Vamos dar aí um outro exemplo bem prático na vida do advogado. Digamos que, vamos lá, o cachorro da minha vizinha aqui
da casa 5, né? Eu moro numa vila de casas. Digamos que o cachorro da minha vizinha da casa 5, ela deu mole, agora não foi mais eu que dei mole. Ela deu mole lá com o portãozinho dela, o cachorro dela que é um cachorro brabo, muito brabo, que tudo que se move ele vê, ele morde. Quem não conhece, né, o tal do pincher, né? Eu tenho mais medo de pincher do que de pitbull. Pitbull é manso, né? Pitbull é um cachorro assim que de vez em quando é meio bobão. Agora pincher ele tá sempre com raiva do universo, né? Brincadeiras à parte, mas vamos dizer que ela deu mole lá com o portãozinho dela, o cachorrinho dela, vum, saiu, fugiu. E estou eu sentado ali na portinha da minha casa, aquela coisa bem, né, baixadiana, bem de vizinho que mora em vila. Estou sentado ali no portãozinho da minha casa, tomando um café. Meu vizinho da casa 3, Tício, está sentado ali na portinha dele tomando um café. Vem o gigante, o pincher da minha vizinha da casa 5, morde Tício. Quando eu tento tirar Tício, o cachorro de cima do Tício, o gigante me morde também. Olha só, uma única dinâmica, duas lesões, duas pessoas distintas, em mesmas circunstâncias de local e tempo. Mas olha como é que essa narração ela vai ter que ser um pouco mais diferenciada. Porque eu tenho com quem eu vou ter dois personagens vinculados a essa narração. E o como, olha só, circunstâncias que não são de tempo, lugar ou sujeito, e entreguei, né? Mas sujeito, pessoa, né? Já entreguei aqui um pouquinho. Mas as circunstâncias de como ocorreram vão se diferenciar. Se eu apresento esse texto para o juiz, ó, saiu e mordeu um, mordeu outro, o juiz tem que ali avaliar quem mordeu primeiro, em que circunstâncias mordeu, se realmente foi um descuido da proprietária do cachorro ou não foi. Vamos mudar esse quadro? Imagina teu cachorro tá lá dentro da tua gradezinha, do teu portão, casinha de frente para a rua, né? Aí vou eu lá e resolvo botar a mão para dentro da grade da sua casa para colher uma flor, para roubar um fruto qualquer, ou para fazer carinho, acarinhar a cabecinha lá do cachorro, tá? E uma grade adequada e tudo mais. Eu concorri para que o fato acontecesse, para que pelo menos que as consequências do fato, um eventual mordido, uma eventual lesão provocada por animal, se desse. Olha como é que a narrativa das circunstâncias desse fato vão mudar, né, o resultado jurídico. Porque o referido artigo de lei que eu estou usando para poder exemplificar, né, esse nosso tema, ele prevê que se o lesionado, né, concorrer para que aquela lesão se resulte, para que aquela lesão ocorra, eu colocar a mão para dentro e dar um tapa na cabeça do animal, aí o animal, evidentemente, ele vai reagir, vai morder. Se eu concorrer para o resultado daquela lesão, então eu não vou ter direito à indenização. O proprietário do animal não vai ser responsabilizado. Olha, inclusive eu posso ser responsabilizado se eu tiver agredido o animal. Mas isso tudo é matéria de direito civil e você não precisa, nesse momento, se preocupar com os resultados do direito civil. É claro que eu vou propor um desafio para vocês no final do nosso semestre, que vai ser redigir uma petição, provavelmente de conteúdo cível, mas desafio para a segunda prova que nós vamos negociar juntos. Com esses exemplos, adiantando alguma coisa da percepção de responsabilidade civil do proprietário de animal, aplicando ao nosso tema de tipologia textual, o que eu quero demonstrar, a importância como a narrativa dos fatos, a importância que a narrativa dos fatos terá para o texto jurídico. Dependendo da maneira como você narre os fatos, você pode ter uma aproximação maior ou uma aproximação menor, um distanciamento maior do teu objetivo. E qual é teu objetivo? Persuadir o receptor daquela mensagem que você está construindo, neste ponto com a tipologia da narração, uma maior atração, um maior distanciamento do conteúdo que você quer entregar àquele receptor. Ou seja, dependendo das coisas, dependendo da maneira como você estabeleça o teu texto narrativo, você pode ter mais ou menos chances de convencer, por exemplo, o juiz da tua versão dos fatos.
Beleza, gente? E uma coisa que é muito importante para advogado, eu sei que aqui nós temos alguns alunos de primeiro período, né, e outros tantos de segundo, não sei se vocês já ouviram a seguinte expressão: a responsabilidade do advogado é de meio. O advogado não é contratado para ganhar, o advogado é contratado para exercer a sua função de busca do direito de outrem da melhor forma possível, com as melhores armas possíveis, da maneira mais diligente possível. Ele não dá a certeza da vitória, mas ele te dá a certeza que ele vai lutar pelo seu direito da melhor forma possível, melhor do que você mesmo, porque ele é técnico e você é o detentor do direito. Beleza, gente? Então aqui falamos sobre a importância que a narração tem sobre a descrição do fato, e o fato não só considerado como um elemento da narração, mas também considerado como elemento de percepção adequada do fenômeno jurídico. Para que isso não se esqueça, próximo slide, né, sobre o fato. Segundo Miguel Reale, em Teoria Tridimensional do Direito, a teoria tridimensional do direito só se aperfeiçoa quando, de maneira precisa, entende-se a interdependência. Não é independência, não. É interdependência, ou seja, um aspecto depende do outro. Cada um dos três aspectos que compõem sua teoria depende do outro. Quando entende-se a interdependência e correlação necessária de fato. Coloquei em caixa alta porque nos interessa para a apreensão do tema. Valor e norma, que compõem o fenômeno do direito, esse direito aqui, ó, desenho maiúsculo, porque estamos falando da ciência jurídica, com uma estrutura social necessariamente axiológico-normativa. Deixa eu ver aqui, vou pedir aí um minutinho que eu estou tentando achar o meu Aurélio. Deixa eu ver se eu desci com ele. Esse daqui está meio velhinho. Eu gostaria, de repente eu até vou completar esse slide aí. Não está aqui. Mas depois eu vou completar com a percepção de alguns termos, né? Só um minuto. Aqui essa versão do Aurélio que eu estou aqui, ela não é a completona, é a resumida. Que eu queria colocar aí para vocês o que o professor Aurélio fala sobre a axiologia. Ele coloca simplesmente aqui, ó, estudo ou teoria dos valores. Tá? E quando nós falamos aqui em valores, mas isso aqui já vincula bastante, já é o suficiente para que eu consiga elastecer essa explicação, adequando aí ao nosso caso concreto. Tá? Esse estudo, adequação à teoria dos valores, que vocês percebem aqui, ó, valor, deixa eu voltar, valor e norma, axiológico-normativa, mas tudo isso emana dos fatos, tá? E quando nós falamos em valor, no sentido da axiologia normativa ou no sentido do estudo da ciência do direito, nós estamos falando em quê? Em percepção de valores sociais e morais. Teoria do engendramento dos valores, né? Mas coisa lá da introdução à ciência do direito. Aqui vamos perceber a importância da narrativa fática sobre a projeção de valores e normas, né? Valores aplicados à norma ou sobre a axiologia normativa. Bom, para o mencionado professor aqui, para o Miguel Reale, né? Fato é o conjunto de circunstâncias que rodeiam o ser humano, decorrem da natureza ou do agir humano e geram consequências que influenciarão outras ações humanas em maior ou menor intensidade. Beleza, gente? Só para, né, dar mais exemplos aqui, a fim de tentar enriquecer aqui o nosso diálogo sobre o assunto. Você imagina um determinado fato narrado, você imagina aí uma cena de homicídio. Dependendo da maneira e das circunstâncias que são vinculadas a esta narrativa, nós poderemos ter a narrativa que dá conta de um homicídio, exemplo, qualificado por motivo fútil, e aí eu tenho uma outra testemunha, eu tenho uma outra narrativa dos fatos que demonstra o quê? Que aquela pessoa que praticou um determinado homicídio, que matou outrem, na verdade ela estava se defendendo. Fala, não, aquela pessoa que morreu, o de cujos, ele estava
é, 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 indo na direção do rapaz que se defendeu armado, é que o rapaz conseguiu tomar a arma, reagir e defendeu-se. Deu-se ali uma legítima defesa. Mas percebam como esse conjunto de circunstâncias que rodeiam o ser humano, e dependendo, né, das características que são aplicadas naquela narrativa em maior ou menor intensidade, elas podem inclusive mudar a percepção do direito, a percepção axiológico-normativa do que está sendo apresentado. E como, né, grande parte do trabalho do advogado é traduzir, né, para a ciência jurídica essa percepção dos fatos à luz do direito, a, esse conjunto de circunstâncias que nós vamos apresentar farão toda a diferença na busca da pretensão do teu constituinte, no caso do advogado, na busca da pretensão do teu cliente. Beleza? Vamos lá, próximo slide. Né? É por isso que numa narração predomina a ação. O texto narrativo não somente, mas é predominante, tá? Fulano fez, fulano caiu, fulano desferiu disparo de arma de fogo, né? O texto narrativo é um conjunto de ações. Assim sendo, a maioria dos verbos que compõem esse tipo de texto são verbos de ação. O conjunto de ações que compõem o texto narrativo, ou seja, a história que é contada neste texto, recebe o nome de enredo. Coloquei aí uma listinha para vocês, porque não só esses, né? Nós temos aí diversas ações possíveis, mas coloquei aí nesse contexto alguns exemplos, né, de verbos de ação. É o desejar, cair, jogar, pedir, pensar, esticar, derreter, adaptar, chutar, socar, morder, atirar, lançar, né? E daí por diante. Percebam que todo o enredo ele vai se desenvolver em torno de uma ação inicial ou de uma sequência de ações. Beleza, gente? E dentro desse próprio exemplo, né, que eu passei para vocês no slide passado, quando nós vamos narrar uma reação a uma tentativa de homicídio onde ocorre uma legítima defesa, eu começo com uma ação, né? Tício investiu contra Mévio com uma faca de açougue de maneira dolosa, com o intuito de ceifar-lhe a vida. O policial cai observando, ação de observar, né? A referida ação desferir, verbo de ação, 2 disparos com sua arma de fogo, modelo do tipo revólver, de calibre 0.38, a fim de fazer cessar a injusta agressão. Os disparos foram causa eficiente da morte, que foi Mévio que investiu contra Tício, né? De Mévio, que veio a falecer. O policial agiu em legítima defesa de terceiro. Olha, contei uma historinha rapidinho, né? Tentando usar aí o máximo de termos jurídicos, mas percebam que cada verbo de ação dentro desse enredo, né, dentro dessa narrativa construída, ele puxou outro verbo de ação, ela puxou uma série de uma sequência e consequência. Então, como estava dito aqui no slide anterior, voltei geram consequências que influenciarão outras ações humanas em maior ou menor intensidade. É uma relação orgânica e dinâmica de sequência de consequências. Uma sequência de consequências que vão narrar as interações humanas para que depois elas sejam analisadas sob o prisma das previsões legais, das previsões de direito que se assentarem sobre aquele tema. Beleza? Vamos seguir, né? Narração. As ações contidas do texto narrativo, elas são praticadas pelas personagens. Essas personagens que são justamente envolvidas no episódio que está sendo contado. Com quem? Do quadro acima, do quadro acima que eu coloco aqui, porque esse material, gente, eu vou até dar uma ajustada nesse slide,
Eu vou até mostrar aqui para vocês esse material. Do Conquem. Eu tenho ele preparado aqui nas minhas aulas, né, no formato de Word, né? Tá vendo aqui, ó? Eu já tenho tudo já preparadinho aqui, guardadinho nos meus arquivos aqui do computador. Eu fui adaptando para os slides porque eu achei que funcionou melhor, né? Tem funcionado melhor nesse modelo telepresencial. Sim, eu vou inverter para ir para poder te achar, te ver. Só um minutinho. Aqui, tô aqui. Quem falou? Sou eu, João. Oi, João. Disponibiliza esses slides lá na plataforma lá. Já disponibilizei, João. Eu vou disponibilizando eles conforme eu vou apresentando eles para vocês. Eu não disponibilizo de maneira antecipada, por quê? Porque eu prefiro quando esses slides são construídos com a turma. Eu trago eles, apresento para vocês, mas, por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui que a gente inventou na hora. Se um de vocês fala assim, pô, Léo, vamos colocar esse exemplo no slide? Eu abro mais um slide agora, a gente coloca o exemplo no slide. Se você criar um exemplo aí, o exemplo for adequado ao caso concreto, ou qualquer colega quiser sugerir, a gente insere ali o exemplo, a sugestão de vocês no slide, se tiver adequado ao conteúdo. Por quê? Essa construção conjunta, né, que eu faço com vocês, né, que eu jogo a bola para aí, vocês jogam uma sugestão para cá, é isso que, ao meu entender, vai tornar a coisa mais bonita, a coisa mais bacana. Beleza? E assim, a gente perde um pouquinho do calor, estou sendo muito eufêmico, né? A gente perde muito do calor humano com esse modelo telepresencial. Eu gostaria muito de estar trabalhando a disciplina de redação jurídica com vocês em sala de aula, porque aí a coisa fica mais no ferro. A essa altura já estava todo mundo com folhinha discutindo amistosamente, dialogando, né, negociando sobre o tema. Mas eu gosto, talvez alguns que não gostem de trabalhar assim vão falar, pô, Léo, chatinho pra caramba. Mas eu gosto dos meus encontros. Separar o grupão da turma em 4, 5, 6 grupos menores, a gente faz aquela bagunça mesmo na sala de aula, rodando cadeira e tudo mais, e aí vocês elegem quem vai dar voz aos grupos. Por quê? Porque isso é instrumentalização da comunicação jurídica, escrita e oralizada. Falando da tua questão de disponibilização do conteúdo, inclusive está aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. E bug do sistema. Pronto, voltou. Galera, esse daqui é o ambiente virtual do nosso portal acadêmico, tá? Todos vocês já devem ter acesso aí com os seus dados de aluno. Aqui, ó, tá a gravação do nosso primeiro encontro. Lá eu só disponibilizei o calendário discente. Aqui a gravação do nosso segundo encontro. Aqui o videozinho, né, que eu disponibilizei. Ele está indexado no portal através do YouTube. O link é ao meu canal do YouTube. E aqui estão os slides, tá? Com os elementos da comunicação que nós apresentamos no encontro passado. Hoje está aqui, ó, o tópico 3. Tinha aqui o link para a reunião. Terminando a nossa reunião, eu levo aí umas 2 horinhas entre a conversão do arquivo e o upload para o meu canal do YouTube, para que eu possa anexar aqui a gravação. Mas hoje, depois de meia-noite ou amanhã de manhã, se você consultar, o vídeo já vai estar aqui no contexto da aula 3. E como está esse arquivo disponibilizado para vocês baixarem aqui, até coloquei o modelo PowerPoint, vou botar lá o formato PDF para ajudar a galera do celular. Vou colocar também esse arquivo que nós estamos, desses slides, como o João pediu, né? Vou colocar ele aqui, ó, vai estar embaixo dessa barrinha azul. Aí você pode estar se perguntando assim, Léo, mas eu estou com dificuldade de acesso à plataforma. Enfim, diversos podem ser os problemas. Eu coloco também tudo disponível aqui no meu site. Depois, no final do encontro, eu passo o endereço para vocês. Isso daqui é o meu site, né? Essa aqui é a parte de comunicação, prática do trabalho, tá? Tem aqui, lá no iniciozinho dele, uma parte onde vocês vão clicar lá, UniAbel e tudo mais, né? Aí tem aqui o nosso link de redação jurídica. E aqui o mesmo material que está no portal está disponibilizado para vocês aqui também. Está um pouquinho lento porque a gente está em vídeo chamada, aí demora aqui para carregar, mas ele rola super rapidinho no celular, tá? Aqui, ó, aquele material lá de PowerPoint está disponível aqui também para baixar, tudo direitinho. E ao final do encontro de hoje eu disponibilizo o conteúdo, esse conteúdo que está sendo exibido. Beleza, gente? João, tranquilão? Tranquilo, valeu.
tranquilão. A ideia é tentar abrir a maior possibilidade de canais possíveis. Só faço ressalva que o canal oficial é o Portal Acadêmico. O meu site, eu abri ele lá como um instrumento extra, né? Para ajudar, para ser mais um canal, né, de acesso dos alunos ao material que nós conversamos. Falando nisso, deixa eu interromper um pouquinho a projeção dos slides, né? O coordenador pediu para eu lembrar a vocês um detalhe muito importante, tá? Aqui, ó, na disciplina de redação jurídica, no portal acadêmico de vocês, bem parecidinho com o meu, tem uma partezinha aqui em cima, ó, plano de disciplina. Eu não vou clicar agora, senão o sistema vai ficar muito lento. Aqui tem o conteúdo programático da nossa disciplina. Eu preciso dar esse recado para vocês, principalmente porque tem muito aluno de primeiro período que não está acostumado, né, ao sistema, né, primeiro e segundo, que é a turma de vocês, né, que não sabem ainda onde localizar esses documentos. Aqui está inserido, tanto na minha disciplina como na de todos os outros professores, tá? O plano da disciplina, que é o conteúdo programático daquela disciplina para o semestre. Se vocês clicarem lá, vocês vão conseguir baixar esse conteúdo. Beleza, gente? Isso daí foi um pedido do coordenador para que os professores, de um modo geral, em especial de primeiro período, sinalizem para os alunos aonde achar o plano de disciplina, porque é também uma exigência do MEC que esse plano de disciplina seja disponibilizado para os alunos da maneira mais abrangente possível. Beleza? Vamos voltar lá para nossa projeção de slides. Sobre o fato, verbos de ação, beleza, vamos continuar aqui, né? As ações contidas no texto narrativo são praticadas pelas personagens, que são justamente as pessoas envolvidas no episódio que está sendo contado. São o com quem. As personagens são identificadas, nomeadas no texto narrativo pelos substantivos próprios, né? E aí lembra que eu falei, ó, vai ter um sujeito lá, né? Vai ter um substantivo. E aí alguns exemplos são nomes de pessoas, nomes de animais, nomes de cidades, países, continentes, nomes de acidentes geográficos, nomes de festividades, onde eu vou contextualizar toda a ação narrada. Percebam que dentro do exemplo que a gente oralizou aqui, eu não cheguei a colocar, a gente não escreveu, criamos exemplo agora, pouco, mas eu falei, ó, imagine que eu tenho um vizinho chamado Tício, e aí o cachorro do Mévio, o gigante, olha, dei nome, o meu nome, o nome do vizinho, o nome do dono do cachorro, dei nome para o animal, né? Falei, ó, eu moro em uma avenida, né, na cidade de Nilópolis, coloquei aqui, ó, o nomezinho da cidade e descrevi a ação de morder do cachorro, a ação de tentar socorrer o vizinho. Percebam que substantivos foram usados para individualizar as personagens envolvidas na narração do fato enquanto fenômeno jurídico. Beleza? Vamos seguir aqui para a próxima. Narração, né? Quando o narrador conta um episódio, às vezes, e mesmo sem querer, ele acaba contando onde? Ele tem que contar. Esse mesmo sem querer estava aqui como observação de explicação minha. Tá? Ele acaba contando onde, em que lugar as ações do enredo foram realizadas pelos personagens. O lugar onde ocorre uma ou as ações é chamado de espaço, representado no texto pelos advérbios de lugar. São exemplos. Aí tem uma galera, né, que veio de segundo grau e fala, meu Deus, eu vou sofrer com advérbio de lugar. De novo, vou sofrer com aquilo tudo lá, de língua portuguesa de novo. Calma, é bem tranquilo. Vamos trabalhar tudo isso de uma maneira bem prática. Então aqui estão alguns advérbios de lugar, né? Aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, arriba, acima, dentro. Isso aqui me lembrou uma brincadeira que se faz, né, do pessoal da tequila. Acima, abaixo, avante, adiante, adentro, uma coisa do tipo. Quem souber depois me lembra. Tá? Então esses são os advérbios de lugar e eles vão entrar na contextualização. Ah, Léo, tá buscando esses conceitos lá de língua portuguesa do segundo grau. Você é muito chato. Cara, você falou que ia fazer uma coisa muito prática. Gente, percebam o seguinte, até para delimitação jurídica da aplicabilidade de lei ou de uma questão, vamos dizer assim, de competência, você precisa que a tua narrativa esteja adequadamente situada quanto ao espaço. E aí, seja com a nominação do espaço
através aqui, ó, do fornecimento do nome de cidade, país, continente, bairro, rua, né, com essa individualização, e com os advérbios de lugar, mais acima, mais abaixo. Ah, mas estava na rua na rua São José. Ah, mas estava mais acima ou mais abaixo? Que da metade da rua para cima é município de Nova Iguaçu, da metade da rua para baixo é município de Mesquita. Não sei, né? Exemplo. E que relevância isso tem? Vamos dar um exemplo bem prático que vocês vão aprender lá na frente em processo penal. A competência do juiz que vai julgar o cometimento de um determinado crime, em princípio, regra geral lá do processo penal, é pelo local do cometimento do delito. Então, tem as regrinhas, né, que é da aplicabilidade do direito penal no espaço. Vai ter um momento lá em Direito Penal 1, salvo engano, no terceiro período que vocês vão ter Direito Penal 1, que é a primeira parte da teoria geral, que vocês vão ser instados a refletir sobre o direito penal no espaço. Qual é o espaço de aplicabilidade da lei penal? Lá em processo penal, começa no quarto período, processo penal 1, vocês vão ser instados a refletir sobre as regras de competência. E aí, em que espaço aquelas regras de competência jurisdicional vão ser adequadas. E como isso vai ser analisado pelo operador do direito, seja ele advogado, o promotor, o juiz, o desembargador, os envolvidos, né, naquela narrativa jurídica. Né? E aí acabei entregando o ouro novamente, né? Eu sou muito disso. Né? Eles vão fazer a análise da aplicabilidade das regras do direito no espaço de acordo com a narrativa apresentada nas peças processuais que formarem aquele caderno procedimental. Quando a gente fala em caderno procedimental, é meio que um sinônimo para processo, tá, gente? Porque o processo ele é um caderno procedimental. Um caderno, né, que se monta com diversos procedimentos, com diversas petições, com diversas peças e elementos que vocês, cada qual, né, com o seu munus, serão responsáveis daqui a alguns anos em construir esse caderno processual. Só para que nós consigamos aqui novamente situar a importância prática do texto jurídico. Você imagina o seguinte, está aqui, aí se formou, fez um concurso para investigador da Polícia Civil, nível superior, em direito, tudo bonitinho, fez um concurso lá para inspetor de Polícia Civil. Você vai redigir uma peça que vai para dentro do processo, o famoso BO, né? O pessoal chama de BO, mas na verdade é o nosso registro aí de ocorrência, que ele na verdade instrumentaliza uma coisa chamada notícia-crime. Isso a gente vai conversar lá em processo penal 1. E aí você vai redigir aquele registro de ocorrência. Para você entregar para o seu delegado, o delegado vai redigir um outro documento chamado relatório final de inquérito. Olha só, você está redigindo aquele elemento ali, o registro de ocorrência, porque determinada pessoa que veio narrar, que veio te contar a história do crime que ela sofreu, e você está sendo o quê? Você está sendo o emissor de uma determinada mensagem, elegendo aquele canal e o código adequado. O receptor será o delegado vai redigir o relatório final de inquérito narrando a situação fática que lhe foi apresentada. Olha a importância da narrativa aplicada aos elementos da comunicação. E quem vai ser o destinatário daquele relatório final de inquérito? Tudo bem, a sociedade, mas o delegado redige aquele relatório final de inquérito porque ele vai ser recepcionado pelo promotor de justiça, que vai, daqui a pouco, escrever uma denúncia dirigida ao juiz. Então, seja quem você for nessa cadeia, cadeia não é a cadeia no sentido de lugar, né? Não é a cadeia para onde vão os presos. Eu digo nessa cadeia, nesse engendramento de atos comunicatórios, você tem toda uma função, uma importância ímpar. Não importa o local que você ocupe nessa cadeia de comunicação, mas você tem uma importância ímpar para que a perfeita percepção dos fatos ocorridos naquele fenômeno, que vão formar um fenômeno jurídico, chegue ao Estado
com a melhor recepção possível, percepção possível. E quando eu falo ao Estado com E maiúsculo, eu estou falando do juiz, porque o juiz, por inteligência do artigo 92 da Constituição Federal, ele é órgão da jurisdição. Ele, tipo assim, uma coisa super poderosa, né? Ele é a expressão do próprio Estado, né? Da própria figura estatal enquanto órgão da jurisdição. Beleza, gente? Então aqui nós já vimos alguns elementos da comunicação, né? Vamos dar uma revisada? Deixa eu voltar aqui uns slides. Que há alguns elementos da tipologia narrativa enquanto elemento de comunicação. Primeiro, que a narração gira em torno do fato. E que o fato, para que ele seja narrado, ele pede, entre aspas, né? Ele meio que pede para que você indique com precisão quando, onde, com quem. O como é quando você faz um ajuste fino, um ajuste equalizado das circunstâncias do quando, onde, com quem. Tá? Das circunstâncias narradas. Nós percebemos a importância do fato que é narrado no texto jurídico dentro da análise do fenômeno jurídico com o viés da percepção, com os olhos da teoria da ciência do direito, da introdução à ciência do direito. Beleza? Nós vimos que para a narração do fato, nós vamos ter que contextualizá-lo dentro de um determinado enredo, e que esse enredo ele é percebido como uma história contada em uma sequência de ações, que essa sequência de ações elas serão praticadas por personagens que serão individualizados, normalmente com a apresentação de substantivos próprios, e que estes personagens devem ser alocados em um determinado lugar. Mas basta dizer que determinado delito, ou determinada ação, ou determinado fato tenha ocorrido num determinado município de Nilópolis, ou na rua São José, né, na parte baixa, na parte alta, em frente ao número 1000, não basta. Que para eu poder buscar, por exemplo, uma testemunha, para eu poder entender melhor as circunstâncias da ocorrência do fato narrado, eu preciso não só saber o local, os personagens adequados ali ao enredo estabelecido, mas como também preciso saber situar aqueles fatos no tempo. Então, além de contar onde, o narrador também deve esclarecer o quando ocorreram as ações da história. Esse elemento da narrativa é o tempo, representado no texto narrativo através dos tempos verbais, mas principalmente através de advérbios de tempo. E aí, novamente, né, se eu paro por ali nos advérbios de tempo, alguém vai falar assim para mim: pô, Léo, chatão de novo, vai mandar eu ficar estudando advérbio de tempo, não vai me dar nem uma colinha? Então, segue a cola, né, gente? Exemplos, advérbios de tempo, hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, antes, ontem, tarde, breve, cedo, em meados, antigamente, provisoriamente, foi antes do jantar, mais ou menos no horário da novela, escutei 3 disparos, me escondi no banheiro, não sabia se era bala perdida, né? Você tem uma adequação temporal, mesmo que você não tenha um horário em específico para sinalizar, mesmo que você não tenha um ajuste de precisão maior, mas diversos termos serão adequados, serão utilizados para que aquela ação narrada, para que aqueles fatos narrados adequem-se, né, temporalmente ao lugar e aos sujeitos, ao enredo. Beleza, até então? Vamos seguir, estamos chegando no final, né? Aqui, ó, a narração, entendendo o encadeamento das ideias no texto narrativo, tá? É o tempo que ordena as ações no texto narrativo. É ele que indica ao leitor como o fato narrado aconteceu. A história contada por isso passa por uma introdução, parte inicial da história, também chamada prólogo, pelo desenvolvimento do enredo, que é a história propriamente dita, né? É aquela sequência de ações que eu vou encadeando. O meio ou o miolo da narrativa, também chamada trama. Tá? E isso, trama, é um termo, né, é um termo mais língua portuguesa. Vamos manter aqui introdução, desenvolvimento, conclusão, que eu já vou dar um bisuzinho, né, um trailer, né, um teasing trailer da apresentação da nossa matéria, fazendo uma aplicação prática disso.
E termina com a conclusão da história. É o final, o epílogo. Aquele que conta a história é o narrador. E pode ser pessoal, narrando em primeira pessoa, o eu, ou impessoal, narrando em terceira pessoa, o ele. Bom, falando sobre essa questão da pessoalidade ou da impessoalidade, eu vou aproveitar, né, que nós construímos o nosso material juntos e on demand durante os nossos encontros. Vou colocar uma observação importantíssima. O texto das peças processuais é escrito sempre na... Eu escrevi o na e não saiu. Na terceira pessoa. Beleza? É escrito sempre na terceira pessoa. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Vamos ver se o computador vai me ajudar a dar um exemplo bacana para vocês, que eu trabalhei há não muito tempo na turma do primeiro tempo de hoje mesmo. Vamos cruzar os dedos aí para ver se o Word abre rapidinho. Tá carregando. Vai melhorar esse... Beleza, ele fez uma malcriaçãozinha. Não quero atualizar nada agora não. Gente, isso que eu estou exibindo aqui na tela, tá? É algo bem mais avançado, é matéria lá do 7º período. Isso aqui é um modelo de petição inicial trabalhista. É um modelinho que eu passo para os alunos de reclamação trabalhista. Eu passo para eles lá no 7º período, repito isso lá no 9º período, né? E daí por diante na disciplina de estágio. Por que eu abri aqui? Ó? Isso daqui é a narração, né? Como que eu começo a narrar essa minha reclamação trabalhista? Ó? O reclamante, ó, o ele, né? O reclamante, de maneira bem pessoal, foi admitido pela reclamada na data tal, sem anotação da carteira, tendo a sua carteira de trabalho sido anotada somente em outra data, na função. Olha como tudo está sendo narrado de maneira minuciosa. Vamos trabalhar a tipologia textual descritiva também, né, no nosso próximo encontro no dia 14. Para trabalhar tal e qual aqui, ó. Sempre lembrando, o que eu quero demonstrar de aplicação prática para o nosso tema de hoje, a terceira pessoa, a maneira impessoal como o texto jurídico é consolidado. Deverá ser comprovado pela reclamada, por ela, o depósito da verba fundiária de todo o período trabalhado, inclusive com liberação das guias. Percebem como o texto jurídico é estruturado? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides. Já estou no penúltimo, já vamos aqui encerrar, né, o nosso bate-papo de hoje. Opa, beleza. Cadeamento das ideias no texto narrativo. Então, logo, né, vamos voltar aqui para o finalzinho, aquele que conta a história é um narrador, que pode ser pessoal, narrando em primeira pessoa, ou impessoal, quando narra em terceira pessoa, ele. Então, coloquei aqui a observação, dando uma aperfeiçoada nos nossos slides, que o texto das peças processuais é escrito sempre, e escrevi errado, perdão, na terceira pessoa, tá? O texto das peças processuais vai ser sempre na terceira pessoa. Não vamos esquecer disso, beleza? Porque na nossa provinha a gente já deve trabalhar alguma coisinha da produção de texto de peça processual, tá? Ou texto voltado à percepção jurídica. No último slide, né? Assim como o texto narrativo é sempre estruturado por verbos de ação, por advérbios de tempo, por advérbios de lugar e por substantivos que nomeiam os personagens, que são os agentes do texto, ou seja, aquelas pessoas que fazem as ações expressas pelos verbos, formando uma rede. Essa rede é a própria história contada. Beleza? Encerramos os nossos slides aqui de hoje. Eu vou aqui junto com vocês, ó, já salvei aqui o texto, vou salvar ele aqui de novo no formato de PDF, porque eu sei que a galera que só consegue acessar o Teams pelo celular, né, prefere o formato PDF, que o celular lê melhor, trabalha melhor com o formato PDF. Salvo aqui o nosso texto, deixa eu encerrar a minha gravação.